A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Nós estamos um pouquinho sumidos, desse canal. Meu Deus do céu, quanto tempo, gente, que a gente não aparece aqui. Mas nesse vídeo, nós iremos não só contar o testemunho, do nosso casamento, de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas também aqui dizer pra vocês, o porquê desse sumiço, porquê que a gente sumiu do canal, o que aconteceu em todo esse tempo, o que tem acontecido também, esclarecer pra vocês. Mas agora, dessa vez, em nome de Jesus, a gente vai voltar, com muita força, trazendo muitos vídeos pra vocês. E eu creio que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Então já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe com seus amigos para que esse testemunho, para que o que o Senhor fez na nossa vida venha alcançar muitas e muitas vidas. Vamos lá. Gente, como eu não me lembro a última vez, mas assim, a gente gravou poucos vídeos aqui pro canal. Poucos vídeos mesmo, a gente ainda tava namorando na época, quase ficando noivo. Só que nesse tempo a gente tava na correria da questão do noivado, de ver o que a gente ia fazer em relação ao nosso noivado. Então, por causa disso, eu fiquei sem celular também, aí só o Lucas tinha celular, e como eu acho que vocês sabem, ele morava numa cidade, eu morava em outra. Então, tinha essa questão também, da gente, pra poder gravar. E foi acontecendo muitas e muitas coisas. Aí veio o casamento, que ao decorrer do vídeo, quando a gente contar aqui, vocês vão entender. Mas também, agora que a gente é casado, a gente tá praticamente ainda somos recém-casados. Então, estamos 5 meses juntos, ainda somos recém-casados. A gente tá aproveitando ao máximo esse momento. Muita coisa aconteceu mesmo, até em relação à nossa vida pessoal mesmo, trabalho, muita coisa aconteceu. Então, por isso que a gente ficou muito off daqui. Eu tinha até alguns conteúdos, alguns vídeos pra trazer, só que aí perdi os vídeos, alguns vlogs perdi. Até postei no meu Instagram que eu ia trazer alguns vídeos aqui, mas perdi os vídeos todos. Então por isso que a gente ficou sem conteúdo, mas eu creio que em nome de Deus agora o Senhor estava me incomodando, pra poder a gente voltar a gravar aqui. E eu creio que cada conteúdo, tudo que o Senhor ali tá colocando no nosso coração pra gente trazer aqui, vai continuar impactando vida, vai continuar influenciando a cada um de vocês que nos acompanham, que tem um carinho por nós, se inspiram no nosso relacionamento, agora no nosso casamento. E esse é o maior propósito desse canal, a gente incentivar vocês, a cada dia mostrar pra vocês que o casamento é uma benção, aqueles que estão solteiros, aqueles que estão noivos, aqueles que estão namorando, através da nossa vida, o Senhor nos usar pra poder, através de tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui, trazer algumas experiências pra vocês. Então vamos lá, vamos começar com um testemunho. Desde a época que a gente estava namorando, a gente sempre teve esse propósito. E até eu, antes de namorar alguém, eu sempre tive esse propósito de casar rápido, fazer a obra de Deus, porque esse é o desejo que arde dentro do meu e do coração dela, fazer a obra de Deus cada vez mais. Então a gente tem esse desejo de casar rápido e tal. Só que aí eu comecei a trabalhar, aquela coisa, a gente ficou ali, se planejando para fazer algo, porque todo mundo que quer casar, quer ter uma festa, quer fazer algo diferente, quer chamar pessoas, mas só que no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, as situações acontecem, as diversidades. Gente, homem é muito direto, gente. Eu sou muito mais detalhista, eu não consigo. Meu Deus do céu, ele pulou muita coisa. Não, mas aí já é direto. O que acontece? Como ele disse, a gente estava se planejando, sempre se planejou, no início do nosso namoro. Por exemplo, já tinha um tempo determinado, pelo menos em um ano a gente vai casar, em um ano, porque a gente já tinha certeza que era ele pra minha vida, eu pra vida dele. Então aí, por exemplo, foi o quê? Foi final de 2005 que a gente começou a planejar, eu não sei assim exatamente. Mas eu sei que a gente estava planejando já, pensando. Aí, só que o Lucas estava sem trabalho. E não estava conseguindo trabalho de jeito nenhum. Eu lembro que nessa época a gente começou a vender trufa, olha, muita coisa. Sacolé. Só que, gente, não tava dando certo. Tipo assim, não é que não tava dando certo, a gente tava conseguindo vender, só que não tava, como eu posso dizer a palavra? Não tava sendo suficiente, tipo, pra um casamento, assim, então a gente não tava conseguindo. Aí a gente acabou desistindo. Aí eu acho que assim, depois o Lucas conseguiu esse trabalho. E quando ele começou a trabalhar, foi bem, quase bateu no tempo que passou uns meses depois a gente já casou. Eu comecei a trabalhar em dezembro, aí eu
recebi só os dias trabalhados. Só os dias trabalhados. Aí entrou esse ano, 2026, e você saiu do trabalho em março. Nossa. Aí o primeiro pagamento que eu peguei assim, inteiro, assim, aí eu fui e paguei o aluguel da casa que a gente estava. Mas aí você já pulou demais. Meu Deus, chama de ser direto, Jesus. Aí, gente, eu vou tentar resumir o máximo para o vídeo não ficar grande, né? Mas vocês sabem que eu gosto de ser Então, aí detalhista. deixa eu resumir. Mas mais rápido. esse testemunho tá no nosso Instagram também. Bem resumido, mas tá no nosso Instagram também. O que acontece, gente? Em meio a esse tempo, a gente tava passando por, tanto eu quanto ele, muita dificuldade, assim, financeira. Eu não tava trabalhando. Até hoje, quase. Até hoje. Isso daí é pra outro testemunho. Em nome de Jesus. Mas assim, eu não tava trabalhando, o Lucas estava. Aí, por exemplo, quando ele recebeu, a gente foi comprando umas coisinhas assim básicas assim da casa e tal, mas tipo assim, o essencial que a gente precisava, a gente não tinha mesmo. Aí foi aí que a gente pensou, quando a gente noivou, a gente pensou em fazer uma rifa, né? E ali, nessa época também, como eu disse pra vocês, a gente tava passando por muito processo. E quando eu digo processo, gente, não é só no financeiro. Foi o próprio Deus mesmo para poder manifestar a glória dele. Depois que a gente foi entender o porquê de tudo que a gente estava passando. Porque muitas pessoas se afastaram, né? Deus afastou muitas pessoas. Quem a gente pensou que ia nos ajudar não nos ajudou. Quem a gente pensou que ia estar do nosso lado não estava ao nosso lado. Então aí meio que a gente foi desanimando, né? Desanimando assim, falei assim, poxa vida, eu acho melhor a gente só casar no cartório mesmo. E mais pra frente, né? Com a ajuda da nossa família, assim, alguém assim se disponibilizar, nos ajudar, minha mãe, assim, a gente faz algo só com a família, porque, né, todo mundo tinha se afastado, as amizades que a gente tinha. Então, assim, pessoas que eu contava, que eu tinha planos na minha mente, assim, poxa, eu queria que essa pessoa estivesse no meu casamento, entrasse comigo, coisa. Mas aí Deus foi afastando, mas Deus, ele tem um plano, um propósito em tudo. Então aí eu falei assim, então vamos fazer só algo simples, tipo um almoço, alguma coisa com a família, mas vai ter que ser mais pra frente também, porque agora a gente não tem condição. Então, de qualquer forma, vai ter que ser mais pra frente. Você vê a peleja. Aí nosso plano era casar, tipo, em setembro. Agora a gente tá o quê? Em julho. Nosso plano era casar em setembro de 2026. Outubro, por aí. Em julho. E por aí, em julho. Seria em julho, já 11 de julho que a gente tinha planejado e tal. E aí nesse tempo, né? Só o Lucas estava trabalhando, só que aí ele também saiu do trabalho e aí a gente foi e começou a desanimar. Eu falei assim, poxa, acho melhor a gente só casar no cartório mesmo, né? Mas aí eu orava ao Senhor, falava assim, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Quando eu era solteira, gente, eu escrevia cartas para Deus. Um dia eu ainda vou mostrar para vocês essas cartas como testemunho. Eu tenho até hoje esse caderno que eu anoto ali, às vezes, os sonhos que Deus me dá, essas coisas eu vou anotando para ficar guardado e um dia eu poder testemunhar. E aí eu anotava, né? Eu anotava pra Deus como que eu queria que fosse o meu casamento, tudo, como né? Que fosse o varão. Essa história aí você já sabe, né? Como é que é. Aí eu já tinha detalhado ali pro Senhor. Eu falei, Senhor, há muitos anos atrás, como eu queria meu casamento, orava. E Deus conhecia o desejo do nosso coração. Nesse tempo também Deus estava em completo silêncio na nossa vida. Completo silêncio. Tipo assim, a gente estava passando por muita coisa mesmo que você não tem noção. Tipo assim, muita coisa. Sabe aquele tempo que Deus te esconde, que nada acontece, que nada flui, e você fica sem entender, e aí você tem plano, tem projeto, nada. Era assim. Mas aí num determinado dia, né? O que aconteceu, Larão? Vamos ver se ele lembra. Deus usou Deus usou um profeta, não ia falar exatamente isso não, mas aí... Meu Deus, Jesus! Eu ia falar sobre, tipo, a pessoa que foi um canal, né? Ali, pra poder isso acontecer. Não, antes. Mas aí... Antes, Deus usou uma pessoa... Pode falar. Pra falar... Olha só, um relacionamento. Deus tem propósito. E aí ele até falou... Sobre casamento, que o inimigo tá fazendo de ia tudo, até tentar pra não acontecer... Mas Deus ia fazer. Se vocês fossem fiéis, liberou essa palavra profética. Cumprir tudo que ele falou. Aí, como eu disse pra vocês, como eu tava planejando mais pra frente, eu achei que o casamento ia sair mais pra frente. Porque vocês sabem que geralmente casamento, assim, demora no máximo uns 90 dias, que é 3 meses, num cartório. Não é rápido assim como foi o nosso, né? Ali o papel saiu muito rápido. Não é rápido assim. Então, na minha cabeça, eu falei assim, já que eu sei que vai demorar,
Então eu vou ter mais tempo para me planejar. Até lá Deus pode fazer muita coisa, prover muita coisa que eu não imagino, que eu não sei. Então aí, coisa, mas aí Deus fez tudo diferente, tudo diferente. Aí, gente, sério, a certidão de Lucas chegou em 10 dias. E isso que a gente pediu estava assim em dezembro, na época assim do Natal. Então a gente estava assim, vai atrasar um pouquinho por causa disso também. Ano novo, casa da virada e tal. Tudo isso. E aí a gente ligou pra eles, porque tinha que pagar, né, quando chegasse. A gente ligou pra eles e aí eles falaram que não precisava pagar. Não precisava pagar também. Não cobrou nada. Olha, foi o próprio Deus. O próprio Deus. E foi muito rápido, gente. Foi muito rápido, você não tem noção. Em um mês, a gente conseguiu resolver tudo. O nosso casamento, literalmente em um mês. Certidão, tudo foi resolvido em um mês. Pra você ver quando Deus está no negócio, tudo flui. E o meu pensamento era estender muito mais pra frente. E aí nisso, né, assim, a gente já tava com a certidão. Aí a gente foi lá e falou, agora é só esperar chegar a data pra gente casar no cartório. E, enfim, né? Fazer alguma coisa, não sei se na época... na época a gente tava planejando ir pra Búzios. Não, a certidão de nascimento chegou. Aí tinha que dar entrada agora no casamento. Aí tinha que dar entrada. Aí deu a entrada e a idade. Deu a entrada. Casamento e também a certidão de casamento também chegou rápido. Isso. Aí, gente, meio a tudo isso, a gente já conformado, só esperando a data do casamento, que seria no dia 20 de fevereiro. Em 10 dias também chegou a certidão de casamento. No dia 20 de fevereiro. Nisso aí, meio a tudo isso, a gente já tava aqui em janeiro, né? Aguardando chegar fevereiro. Quando foi chegando perto do nosso casamento, não sei se foi... Eu acredito que foi no começo de fevereiro. Um amigo de Lucas, né? Um homem de Deus, né? Ele foi um canal de bênção na nossa vida. Foi no meu trabalho, porque ele também trabalha, acho que trabalha lá ainda no antigo trabalho onde eu trabalhava, que é um supermercado. Aí ele foi lá, porque aconteceu algumas situações em um determinado local que eu estava e ninguém me ajudou. Aconteceu um monte de coisa. Aí ele... Da minha parte também. Só que aí não cabe dizer porque envolve pessoas, né? Isso é falta de ética. E não é que a gente tenha raiva de algum... Graças a Deus a gente não tem, porque o que eu entendi com isso? Não era pra ser essas pessoas, né? Às vezes a gente coloca uma dependência, a gente deposita uma esperança em pessoas que às vezes não é, que não vai participar daquilo que Deus tem pra nossa vida. E não é que eu tenha raiva, alguma coisa, não, jamais. Mas só que não era elas. Não era pra ser essas pessoas, era pra ser outras pessoas que nos ajudaram no nosso casamento. Isso. Aí ele foi lá no meu trabalho, foi com a sua esposa e tal. Ele falou, o que tá acontecendo? Que você não quer mais fazer mais casamento? Por quê? Tá desanimado? Alguma coisa? O que eu falei, não quero fazer porque não tenho muita condição e também não estou tendo ajuda. Não que alguém é obrigado em si, por exemplo, se você quer casar alguma coisa, ninguém é obrigado, por exemplo, tem que te ajudar, não. Mas às vezes quando gosta de você ali, ou aquelas pessoas que, por exemplo, você fala, poxa, falou que está comigo todo momento, então vou fazer alguma coisa. Mas só que não teve. Aí eu falei, não, porque eu não estou tendo muita ajuda e tal. Não. A gente vai fazer isso, a gente vai te ajudar. Gente, um detalhe aqui. Quando eu tava orando a Deus, mesmo que eu tava conformada assim, vai ser só no cartório, se o Senhor realmente for prover, sabe? Em outras palavras, né? Eu sei que não foi exatamente isso, mas eu lembro que eu orava assim. Se o Senhor for operar um milagre, que eu sei que o Senhor pode fazer tudo, envia pessoas que a gente não imagina. Tipo, usa pessoas que a gente não imagina para que realmente a gente saiba que é o Senhor, né? Então foi como um sinal. Para que fosse ali de uma forma que a gente soubesse que era Deus mesmo, usando pessoas que a gente nem imaginava, pessoas que não eram próximas, poderia até usar pessoas próximas, mas que fosse pessoas que não eram próximas, para a gente saber que era Deus no negócio, porque quando é de pessoas que a gente espera, não é que não vai ser glorioso, também é maravilhoso, mas quando usou pessoas que nunca te viram, sabe? Isso sim você vê, nossa, aí é a mão de Deus mesmo. Então, Deus atendeu essa oração minha e foi exatamente dessa forma. Vai, pode continuar. Aí,
eu vou continuar o que ele estava falando. Aí, em meio a tudo isso, ele se disponibilizou, né, a nos ajudar. E, gente, olha, em meio a tudo isso, a gente recebeu muita palavra profética também. Eu recebi uma palavra profética de uma pessoa que é muito próxima a mim, né, uma amiga minha, e ela tinha falado: Yasmin, isso há muito, muito tempo, quando eu ainda namorava, ela falava: no seu casamento Deus vai te dar o seu vestido, Deus vai te dar a sua maquiagem, Deus vai te dar tudo, você não vai precisar pagar nada, nada, você não vai precisar fazer nada, Deus vai te dar tudo. E ela também foi uma das pessoas que profetizou até mesmo em relação ao nosso relacionamento, né? Como vocês sabem a nossa história, a gente era só amigo, não tinha interesse um no outro, não tinha atração pelo outro. E foi o próprio Deus mesmo que nos uniu, que usou as pessoas para poder se conhecer. E ela foi uma das pessoas que falou: você vai casar com ele, você vai namorar ele. Falava: não, ele é só meu amigo. Então assim, ela é uma bênção na nossa vida. É uma mulher de Deus, e tudo que ela falou, né? Ela não, o Senhor falou através da boca dela, se concretizou. E nós vemos isso, né? E foi exatamente assim. Tudo que eu estava orando ao Senhor, quando eu menos esperei, aí ele falou. E aí a gente ganhou o vestido, eu ganhei o vestido. Olha, tudo. E as pessoas que Deus usou foram pessoas que até então a gente nem conhecia. Depois que a gente foi conhecer, se aproximar. Mas foram pessoas que abraçaram a causa. Tinha uma mulher, uma das mulheres envolvidas, que ela falou que ela não estava conseguindo dormir. E ela estava orando ao Senhor. Depois do meu casamento, ela foi mandando um áudio pra gente, testemunhando o que aconteceu em meio ao casamento, em meio à preparação do casamento. Que ela falou falou assim: Senhor, se o Senhor realmente é na vida desse casal, provê isso aqui, provê aquilo ali, e Deus foi enviando. No nosso casamento, gente, teve 6 bolo feito mesmo. No nosso casamento teve coisa que sobrou, sabe, de decoração, né? Teve coisa que sobrou. Olha, Deus fez algo assim extraordinário. O fotógrafo, sim. A fotógrafa Deus deu. E até isso, gente, eu orava, falando assim: Senhor, assim que a gente soube do casamento, eu falei: poxa, Senhor, agora eu só não tenho fotógrafo. Eu queria muito que tivesse. Eu sei que tinha pessoas lá que tinha iPhone, câmera boa, mas eu queria que tivesse um fotógrafo. Aí, de última hora, no dia do meu casamento, que eu descobri que tinha uma fotógrafa, e ali também foi uma pessoa que foi usada por Deus também. E, gente, foi tudo. A gente não teve que pagar R$1 no nosso casamento. Tudo foi Deus que deu. E tipo assim, meu cabelo, tudo que vocês imaginarem, os mínimos detalhes, tudo. E a gente viu a mão do Senhor, porque sabemos que nós não somos merecedores. Mas quando a gente passa por certas coisas, a gente entende. Quando o Senhor nos abençoa, a gente entende o porquê que a gente passou por aquilo ali. E o nosso casamento, né, é a prova viva do cuidado de Deus. É um dos maiores testemunhos que até aqui, o momento, né, eu creio que a gente vai contar muito mais em nome de Jesus. Até o momento foi um dos maiores testemunhos que a gente carrega, né, juntos, né? Sei que é individual, cada um tem a sua experiências com Deus, mas até o momento o nosso casamento foi um dos maiores testemunhos que a gente carrega na nossa vida, e foi maravilhoso. Os testemunhos que tem, nossa, porque eu não tenho mais os áudios, né, dessa mulher, de tudo que ela falou pra gente que Deus fez. Olha, o cuidado, o carinho que elas tiveram, deram assim a vida, nem conhecia a gente ainda, mas pegou um carinho assim, nem sabia quem a gente era. E assim, Yasmin, meu Deus do céu, esse casamento me surpreendeu, porque assim, eu pedi desde do simples até pessoas importantes, que arrumou aqui 2 arranjos da mesa, e assim, foi um sonho. Yasmin, eu não dormia de noite, Yasmin, eu acordava. Aí um dia alguém chegou pra mim e falou assim: mas por que vai ser branco ou verde? A noiva, eu falei: a noiva não sabe nada, a noiva não viu nada, a noiva vai chegar aqui, vai ser surpresa pra ela também. Foi Deus. Eu falo que é incrível como Deus faz. Sabe, mas aí fez todo o esforço. Olha, gente, só Deus poderia fazer isso. E nós somos eternamente gratos a essas pessoas, que hoje a gente não convive, né, com essas pessoas. Mas foram pessoas que, tipo assim, Deus só usou pra nos abençoar e, sabe, foi exatamente assim. Mas nós somos eternamente gratos a cada uma dessas pessoas, porque verdadeiramente, sabe, é Deus, não é o homem. O homem não adianta, não é de nós. Vou fazer isso, sabe, cobrir tudo. Gente, um casamento, tipo assim, a gente sabe que é caro. E foi rápido. Foi muito rápido. Um mês. Muito rápido. Então, assim, nós somos eternamente gratos a essas pessoas, por mais que hoje a gente está num outro ciclo, numa nova estação, vivendo outras coisas, mas assim, a gente nunca vai deixar de ser grato por tudo que elas fizeram. Hoje, se a gente esbarrar com essas pessoas, a gente vai continuar sendo eternamente grato.
não temos tanto contato com essas pessoas hoje, mas somos eternamente gratos. Elas foram um canal. Tem pessoas que são só um canal. Às vezes a gente também é assim, né? Quando é pra pregar a palavra de Deus, um exemplo assim, Deus nos usa só como um canal. É só um canal para alguém ele ser abençoado, é só um canal para alguém ele ser salvo, ser liberto. Então esse é o nosso testemunho, né? De forma assim, bem resumida, tentei resumir o máximo. E eu espero que através desse testemunho... eu tenho que deixar a palavra. Não pode esquecer de deixar uma palavra para vocês. Não pense. Não pense que é impossível. Não pense. Se você permanecer na obediência do Senhor... Tem uma frase que diz: Deus ama casamentos. Isso é muito verdade. A maior aliança que Deus instituiu é o casamento. É uma mulher a maior. Porque você pode ver, tem muitos testemunhos em relação ao casamento. E eu sempre orava e falo: Senhor, eu quero tanto também ter esse testemunho, sabe? De ver a mão do Senhor, de não ser só um casamento. Deus sabia das minhas orações, o quanto sempre quando eu orava eu falava: Senhor, seja detalhista, que tudo seja para a tua glória. Eu tenho algo com Deus que tudo que Ele fizer na minha vida, eu vou testemunhar. Tudo que Ele fizer por mim, eu vou testemunhar. Seja um casamento, seja uma área financeira, seja qualquer for, porque eu reconheço que não é por mim, não é mérito meu, não foi eu que alcancei, foi a mão do Senhor que me trouxe até aqui, que fez por mim. A gente tem que ter essa gratidão. Quando Deus sabe da nossa fidelidade, da nossa entrega, de tudo, Ele faz infinitamente mais. Então espera no Senhor, aguarda. Você que está solteiro, você que está namorando, você que está noivo, não pense que não tem jeito. Não olhe para a sua circunstância, não olhe para a sua condição, porque a gente também não tinha e não tem condição nenhuma. Nós não somos nada, mas o Deus que a gente serve é o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Não pensar que Deus se esqueceu, né? O meu tempo foi 7. Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe do projeto. 7 anos, o seu às vezes pode ser 3 anos, o seu às vezes pode ser 2 anos, 1 ano, 6 meses. É o tempo de Deus, é o tempo que Ele de fato vê que estamos maduros para poder receber a bênção. Porque se não tivermos maduro, pronto, não adianta que não vai receber. Porque Ele não vai dar nada que vai te afastar da presença dEle. Tudo que Ele vai te dar, vai te aproximar. Ele vai trazer uma pessoa que busca como você busca, que ora como você ora, que vai ter, que está na mesma ligação, no mesmo propósito. Então não ache que por estar demorando, Deus se esqueceu, ou que talvez você não vai casar, não vai ter uma família. Espera o tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. Eu sou prova viva que eu ficava às vezes desesperado, não sei, eu quero alguém para caminhar ao meu lado. Às vezes pessoas que eu conheço, às vezes eu acabava se relacionando com a pessoa e eu falo: Senhor, mas eu estou pedindo tanto tempo e essa pessoa tá menos de 1 mês já conseguiu alguém, mas às vezes eu não entendi que essas mesmas pessoas que conseguiam em 1 mês eram as mesmas que em 2, 3 meses se separavam. Então aquilo que Deus queria para mim, o cuidado de Deus era momento, era vida. Eu ainda vou trazer um testemunho para vocês em relação à minha vida sentimental também. Lucas tem também, mas eu acho que... Não sei se vou trazer esse vídeo individualmente, vou ver o que eu faço. Voltado assim para meninas, ele traz voltado para homens. Ele conta a experiência dele, eu conto a minha. Porque eu tenho um testemunho também muito forte em relação à minha vida sentimental, gente. Eu não sei se eu já disse aqui nos vídeos, mas eu também era uma pessoa muito desacreditada, sabe, nessa área. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Deixa aí a palavra pra gente encerrar. Uma palavra do coração de Deus, né? Pro coração de vocês. Assim como Deus falou no nosso coração, que se encontra em Isaías 64, versículo 4. Vamos ler junto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu Deus, confie, porque Deus ele vai... no momento certo, operar um milagre na sua vida. Seja um casamento, seja um relacionamento. Não desista, porque quando a gente é fiel a Deus, não tem como. É como dizer a palavra do Senhor: se a gente for fiel, se a gente for obediente, consequentemente as bênçãos vão vir sobre a nossa vida. Você não precisa nem se esforçar. Vai vir sobre você. Deus. E quanto mais a gente obedece, parece que sim, as coisas ficam mais difíceis. E às vezes realmente fica. Mas Deus abençoa. No tempo certo Deus faz. E assim, a glória é muito grande sobre a nossa vida. Porque quando a gente obedece, né, o Senhor ele prepara detalhadamente ali a nossa bênção. Vai preparando. Às vezes até permite algumas situações, mas é porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Deus não trabalha com quem se desespera. O tempo.
vai de fato te amadurecer, vai de fato você entender que não é da tua maneira, que não é do teu jeito, que é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E ele usa o tempo para te Como fala, meu Deus. O vídeo já tá gigante. Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós estamos sempre na oração e intercessão por cada um de vocês. Obrigada por nos acompanhar. Porque só ela pode falar, os outros podem Obrigada falar, por não. nos acompanhar. Tá bom, gente? E que através desse testemunho, Espírito de vereador. através desse testemunho, né, o Senhor possa ter alcançado a sua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos que esse milagre vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai dar Vai dar certo. Vai ter fé. Tem que dar certo, aleluia. E se é isso, for, gente. E se for alguém de perto, daqui aonde a gente mora, nos chame. Não queira. Gente, eu quero muito num casamento. Muito. Meu Deus do céu, eu queria muito ser madrinha de casamento de alguém aí. Eu creio que esse ano, em nome de Jesus, você. Profetizo. É isso, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.